E fala também sobre a possibilidade de Bruno Pacheco virar reforço do São Paulo, atualizações sobre o Corinthians, desistiu da contratação de um zagueiro, falo também sobre Eduardo Vargas em negociação com o Vasco da Gama, Luan, volante do São Paulo, disputado por 2 clubes da Série A, qual será o futuro do goleiro Ivan, que estava indo para o América, mas agora pode terminar no Internacional. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, desejando um ótimo ano para você. Para completar, o PSG anunciou Beraldo como seu novo reforço, zagueiro que pertencia ao São Paulo, 20 milhões de euros. São Paulo teria direito a metade, a 60% dos 107 milhões de reais, mas está tentando ficar com fatias do Beraldo e também do 15 de Piracicaba. Bora falar agora sobre Luan, volante que não faz parte dos planos de Dorival Júnior, me refiro ao volante do São Paulo, certo? Atleta que tem uma proposta oficial do Vitória, Vitória tentando melhorar seu time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória que foi da Série C para a Série B, da Série B para a Série A em 2 anos. Já há uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada, também especularam a possibilidade de o Cuiabá tentar a contratação do Luan nas mesmas condições de empréstimo por 1 ano. Tem que ter a confirmação com o pessoal do Cuiabá, que nega o interesse no atleta. Informação é inclusive que o Cristiano Dresch, homem forte do futebol, está na Europa, volta apenas no dia 3 e é ele quem toca todas essas negociações. De qualquer forma, está muito claro que o Luan não faz parte dos planos do tricolor para o próximo ano e ele é só mais um dos vários atletas que estão de saída. Nesse mesmo setor, Luan, Gabriel Neves e também Egson Mendes não ficam. São Paulo que já teve 12 negociações de saída ou liberações. São eles: Alexandre Pato, Erisson, David, Léo Silva, Felipe Alves, Caio Paulista, Thiago Couto, Pedro Vilhena, Beraldo, Valse, Matheus Belém e Raí Ramos. Alguém vai fazer falta? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. E tem a venda do Beraldo, né? Que foi confirmada, anunciada pelo Paris Saint-Germain, que disse que ele vai vestir a camisa número 35 pelas próximas 5 temporadas. O Beraldo, de apenas 20 anos, que foi comprado por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, só que o São Paulo detém apenas 60% dele. De qualquer forma, são 64 milhões de reais limpinhos para o tricolor paulista, que conseguiu aí vender um grande ativo, mas para poder voltar a investir no futebol. Além disso, o São Paulo conseguiu movimentos importantes nessa janela. Claro que tem a saída do Beraldo, mas tem as renovações do Lucas e do Luciano. Do Luciano, um contrato que já existia, mas foi ampliado até 26, e do Lucas, que poderia muito bem ir embora, tinha outras propostas, teve o seu salário aumentado, mas assinou por 3 temporadas, é jogador do São Paulo em definitivo pelos próximos 3 anos. Fantástico, fantástica essa renovação aí do Lucas Moura, porque falei e vou repetir, muitas vezes o reforço está dentro do elenco, manter ele aqui, renovar aqui é muito mais barato, muito mais fácil do que você buscar lá fora. Mas tem reforço chegando, né, reforço que vai se apresentar, que é o Luiz Gustavo, volante, ex-seleção brasileira, participou da Copa de 14, o cara foi destaque absoluto no futebol francês, futebol alemão, e está chegando mesmo aos 35 anos, a gente sabe que é um profissional dos mais exemplares do futebol brasileiro, e o cara vai chegar chegando, Luiz Gustavo. Tem o Eric também, esse já foi contratado há algum tempo, né? Esse Ceará, atacante. E o Damiano Bobadilla, né? Que foi anunciado recentemente, paraguaio, do Cerro Porteño, fez gol contra o Palmeiras na Libertadores. É um jogador muito interessante e um segundo homem, né? Um volante que marca, mas constrói, pisa na área, faz gols. É um jogador em falta no elenco, tanto que o Dorival improvisou o Alisson e ele foi muito bem. Agora, outros jogadores que deixaram o clube além do Beraldo e encerraram o seu contrato, né? Alguns de empréstimo e outros de forma definitiva. O Felipe Alves, o goleiro, que acabou não tendo muitas oportunidades, até teve um probleminha de indisciplina, né? Teve uma rusga durante o ano, acabou afastado, depois voltou, mas hoje os titulares, né, são o Rafael e o Jandrei, seu reserva imediato. O Felipe Alves vai um abraço. Alexandre Pato, uma pena, né? Encerrou a participação dele sem muitas oportunidades, mas eu imagino que essas oportunidades não tenham vindo por conta dos treinamentos. O Dorival não se sabe, né? Mas assim, a gente imagina que não tenha dado mais chances ao Pato porque ele não demonstrou nos treinamentos estar apto para poder corresponder. Se até o Rames Rodrigues, gente, acabou ficando de fora
da reta final da Copa do Brasil, vocês imaginem, né? O Alexandre Pato acabou não tendo tantas chances, é verdade, mas também, imagino eu, não tenha correspondido tanto internamente. Por isso, não teve o contrato estendido, não teve tantas chances assim e terminou essa passagem dele pelo São Paulo. O Erisson e o David, né? O atacante Erisson e o atacante David, terminaram seu contrato de empréstimo, respectivamente, e voltaram para suas equipes. O Natan, lateral direito, está indo para o Bragantino e o Caio Paulista, meu Deus, hein? Vai ser jogador do Palmeiras, falta apenas a oficialização, então o São Paulo vai ter que buscar alguém para lateral, para as laterais, eu diria, né? Tudo bem que tem o Rafinha, o Igor Vinícius, que pouco jogou em 2023, mas assim, eu acho que precisa ter alguém na lateral direita ali. O time em determinado momento ficou sem lateral, o Natan, por exemplo, estava lá no Coritiba, foi resgatado para poder jogar, porque ficou sem Rafinha, sem Igor Vinícius, todo mundo machucou. E o Caio Paulista foi uma grande solução encontrada pelo lado esquerdo, mas enfim, coisas do futebol, né? Não renovou, não quis renovar, os agentes disseram que o São Paulo não procurou, essa história ainda está mal explicada, e com isso o Palmeiras chegou chegando junto ao Fluminense, né, para exercer a compra e tá levando o Caio Paulista. Faltou alguém? Faltou falar do Ferreirinha, né? E o Ferreirinha, Chico, vai vir ou não? Já falei para vocês, é uma situação que vai se definir agora, nesses primeiros dias, falei inclusive na live que eu fiz no final do ano, aí, dia 30 de dezembro, porque o Grêmio estava esperando o Renato dar um último aval, né, do tipo, você vai continuar com ele ou não, a própria vontade do jogador, mas ele está apalavrado com o São Paulo, ele já meio que acertou, o empresário já acertou, o Grêmio aceitou o negócio, o Grêmio definiu um valor, o São Paulo achou um pouco caro, né, os 8 milhões de reais por 35%, que é o que o Grêmio tem direito, o Grêmio perdeu muita porcentagem do jogador nas últimas negociações, aumentou o salário dele. Já falei aqui, ele se inviabilizou por várias situações, mas terminou o campeonato muito bem. O presidente Alberto Guerra gostaria de ter contado com ele, assim, com uma maior regularidade nesse nível que ele apresentou, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, mas isso nunca aconteceu. Então, tendo mais um ano de contrato só, podendo assinar um pré-contrato na metade do ano e sair de graça, o Grêmio está tentando alguma coisa. E o São Paulo quer agora. Então, alguns jogadores podem ser envolvidos no negócio. A gente já falou aqui do volante Luan, do próprio Gabriel Neves, o Mendes, o equatoriano, que chegou e não teve muita oportunidade. São jogadores que podem ser utilizados como moeda de troca. Resta saber se o Grêmio vai querer, porque o Grêmio tem muitos volantes, né? A gente está falando de 3 volantes aqui. O Grêmio tem muitos. Contratou agora o Dodi do Santos, tem o Felipe Carbajo, tem o Virassante, tem... enfim, tem mais, não estou lembrando agora. Bom, tem o Ronald e o Mila, jogadores de seleção de base. Enfim, o Grêmio tem jogadores para essa função. E o Gustavo Martins, que é zagueiro, que faz a função também. Então não sei se é o caso, mas eu acho o Luan aí, entre esses 3 aí, eu faria o negócio. Mas enfim, a questão é que vai ser definida agora nessa primeira semana de janeiro, a reapresentação está marcada para o dia 8, e a tendência é que o Ferreirinha seja jogador de São Paulo. Eu volto para atualizar vocês qualquer novidade. Beleza? O que vocês estão achando desse Tricolor versão 2024? Comenta aqui, inscreva-se no canal, é sempre muito importante para a gente. Um grande ano para todos. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau! Muito bom. Bom, o São Paulino vai lembrar com muito carinho, né, desse ano de 2023. Pela Copa do Brasil, claro, era o título que faltava, né, uma conquista inédita. Pelo enredo com o Dorival, né, que tinha saído do Flamengo, até então campeão, né, da competição. Tinha saído do jeito que saiu, daí vai para o São Paulo e é campeão, jogando justamente uma final contra o Flamengo, né? Mas pelo caixa também, Martim. Algumas temporadas a gente não fala de um São Paulo aliviado, podendo contratar com... Ainda não falamos? Não. Não, aliviado sim. Não. Aliviado sim. Não cheio da grana, mas... Não, Luiz, a gente já viu... teve a premiação da Copa do Brasil, teve agora o Beraldo, naming rights... Não é possível que a gente não esteja falando de um caixa minimamente mais organizado. Mais organizado não, mas isso daí salvou a virada do ano de São Paulo. Aí. Esses 3 pontos que você citou. Deu para respirar aliviado, vai. Mas foi uma previsão em cima de algo que não era concreto, né? Já estavam contando com essa grana. Exato. Mas da premiação Esse da é o Copa ponto. do Brasil também? Não, mas da venda do Beraldo. Na verdade, ok. contava com dinheiro de uma venda que não estava concretizada. Não sabia se seria Pablo Maia, se seria o próprio Beraldo. Mas, assim, óbvio que tem todos os méritos, né? A conquista da Copa do Brasil, o Campo e Bola traz quase 100 milhões de reais. Isso aí, 70 milhões para o campeão, né?
Só que tinham vários valores pendentes, inclusive esses valores travaram um pouco a renovação de alguns jogadores, e aí, graças à entrada desse dinheiro, essas renovações foram possíveis. Estou falando de Luciano e Lucas, dois exemplos recentes, né, de renovação. Permanência do Lucas e renovação de contrato do Luciano, que tinha proposta financeiramente melhor do que essa que o São Paulo ofereceu. Mas aí um conjunto de fatores fizeram com que ele permanecesse. Mas foi uma virada de ano assim, que você passa, tá no 11h30 do dia 31, passando sufoco e virou o ano, você dá uma aliviada, uma respirada. Mas vai ser mais um ano de tentar sanar algumas pendências financeiras. Não está tranquilo financeiramente o São Paulo, mesmo com esses acordos. O respiro ficou para o final, então, isso que você está trazendo. Mas já tem alguns nomes chegando, né? O São Paulo ainda, quer dizer, eu ia falar, ainda não anunciou aquela novidade glamurosa que todo torcedor espera, mas eu acho que a renovação do Lucas já é, né? Lucas é 3 anos e tal. Não é uma novidade, mas tem o glamour, o peso que o torcedor gosta de comemorar, né? E não era uma negociação simples pro Lucas, cara. Ele nunca chegou prometendo que ficaria, né? Ele sempre chegou dizendo que gostaria de ficar e tal, mas não era simples esse negócio. Agora, contrato de 3 anos, o São Paulino vai desfrutar do Lucas por bastante tempo. Luiz Gustavo, né, veterano, jogou muito tempo no futebol alemão. Loucura, né? Luiz Gustavo do 7-1, né, de 2014. Meu Deus, coitado, de falar Luiz Gustavo do 7-1. O cara fez muita coisa boa no futebol alemão. Aí, ó. Não, mas que fica marcado pelo 7-1. Fica marcado, mas por outro lado, assim, o 7-1 é curioso porque todos esses jogadores seguiram suas carreiras, o Filipão seguiu sua carreira, todos tiveram carreiras vencedoras, Davi Marcelo. Luiz, Mas o Filipão Marcelo, já era quinta também. Luiz Gustavo, Hulk, o Fred, Dante terminou a última Oscar. temporada como um dos melhores zagueiros do futebol europeu. Exato. O Dante. Todo mundo depois daquilo seguiu sua vida, inclusive o Luiz Gustavo, assim, até a menção que fiz aqui. Botou o até Davi Luiz, você botou o Davi Luiz. Davi Luiz, né, todos eles, o 7-1 não manchou a carreira de ninguém que estava em campo. Assim. Não, eu acho que assim, manchou, até porque você falou, o Luiz Gustavo aí do 7-1. Não, todo mundo lembra manchou. Todo mundo lembra que eles estavam lá, mas exatamente, todo mundo seguiu suas vidas, seguiu sendo vencedor e tal. A gente viu na arte que apareceu na tela as 3 novidades do São Paulo. O próprio Luiz Gustavo, o Bobadilla, ainda jovem, e... 22 anos, vem do Cerro Porteño. Esse é o Porteño, né? Achei interessante a gente falar dele e da seleção do Paraguai também, né? E o Eric, é mais uma novidade. E estava no Ceará. Estava no Ceará até a temporada passada. Reforços, assim, modestos, né? Não são grandes, não são reforços de encher aeroporto, né? Virou uma... Mas qualifica o elenco do Dorival Júnior, né? A gente não sabe quem vai sair do São Paulo, né? O São Paulo tá para vender o Luan pro Vitória. Eu acho que tem mais gente para sair, né, Luiz, do São Paulo. O Dorival queria reduzir um pouco o tamanho do elenco, né? Porque no ano passado, por causa das lesões e tudo mais, São Paulo tinha muita gente. Talvez esse ano a ideia fosse trabalhar com um grupo um pouco menor. O caso do Luan é uma ideia mesmo de redução do elenco, né? Um jogador que tem uma disputa muito grande por posição, ainda mais com a chegada do Bobadilla, que pode fazer o 5, pode fazer o 8, pode até fazer um terceiro homem de meio de campo. Tá praticamente sacramentado, precisa saber se é empréstimo ou venda em definitivo, né? Com a ideia do Vitória de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e montar um time mais forte para permanecer na primeira divisão esse ano. Tem uma possível venda que o São Paulo não quer concretizar. Eu digo São Paulo como comissão técnica, tá? Dorival Júnior, o filho dele e toda a comissão técnica, que é a do Alan Franco, do zagueiro, porque com a venda do Beraldo, abre-se um espaço para o parceiro do Arboleda no time titular. E aí disputam posição o Diego Costa, que fez uma temporada muito boa até o ano passado, e o Alan Franco, além do Ferrarese, que está voltando de lesão. Seriam os zagueiros à disposição do Dorival, já que o Valse está saindo do São Paulo, vai jogar o Campeonato Paulista pelo Santo André, não renovou o contrato dele, terminou agora, ele deve jogar o Paulistão pelo time do ABC. Então o Alan Franco tem o interesse do Independente da Argentina, que é treinado pelo Tevez, né? Um pedido do Tevez, Carlitos Tevez, ex-atacante do Corinthians, do Boca, do City, do United e do West Ham, mas a ideia do São Paulo é se desfazer de alguns jogadores que não estão no plano do Dorival para a temporada completa e que não vinham sendo utilizados na última temporada também, como é o caso do Luan. O Alan Franco, o São Paulo faz jogo duro, se for vender vai ser uma venda em definitivo, mas vai cobrar muito alto caso essa negociação se concretize e caso seja o desejo do próprio Alan também, porque a gente sabe que quando o jogador quer sair, fica muito mais complicado para o clube segurar o atleta. Agora, essa aí é uma grande perda para o São Paulo. Né? Por mais que o dinheiro seja bom, esse jogador vai fazer muita falta. Ele fez só 52 jogos pelo São Paulo
mas fez a temporada de titular intocável, assim, de um dos principais jogadores do time. Um zagueiraço, assim, a gente vai ver esse jogador na seleção brasileira muito em breve. E ele até fala, desculpa, Maria, ele até fala que ele tinha um sonho de jogar na seleção brasileira com o Marquinhos. E aí ele fala que vai realizar esse sonho no PSG, jogando mais tempo, né? Porque vai treinar e jogar. Inclusive, ele já treinou hoje. O PSG já até divulgou um vídeo dele treinando com os novos companheiros hoje pela manhã. E eu ia falar sobre isso. Também acho e torço. E já vamos ter uma palhinha no PSG, mantendo-se a zaga da seleção, né? Só vou voltar aqui rapidinho no Bobadilla, porque eu falei de seleção, ele não apareceu na seleção principal do Paraguai, né? Passagens por seleções de base. De base, exatamente. Mas ele é filho do Aldo Bobadilla. O goleiro, é isso? O goleiro, que aí teve uma passagem discretíssima pelo Corinthians. Em 2010, Depois da Copa do Não Mundo. jogou. Só veio. Bem discreta mesmo. Foi uma coisa bem discreta, né? Sobre o Bobadilla ainda, só pra gente registrar aqui, disputa com Alisson, a vaga de segundo volante, e com Gabriel Neves também, né, o Luiz? Mas o Gabriel Neves já tá lá no fundo da fila da disputa. O Bobadilla, sinceramente, Mário, dependendo do que acontecer nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, e até por processo de adaptação, que a gente sabe que, por mais que o jogador tenha muito talento, quando chega aqui no Brasil a adaptação para alguns jogadores acaba sendo mais complicada, eu não duvido que ele já inicie a temporada como titular do São Paulo. É um jogador que era pretendido pelo Palmeiras também, indicação do Abel Ferreira, fez gol no Palmeiras na Libertadores jogando no Morumbi, quando o Palmeiras tinha alugado, enfim, aquele acordo da W Torre com o Allianz Parque. Estava rolando um show no Allianz Parque, o Palmeiras jogou contra o Cerro Porteño no Morumbi. É um jogador que tem um potencial muito grande, as duas comissões técnicas queriam de qualquer jeito, São Paulo levou a melhor, então não me surpreenderia o São Paulo começar o ano com o Bobadilla entre os titulares. E o São Paulo ainda quer o Ferreira do Grêmio, Luiz? Quer. Ferreirinha ainda é alvo? Quer. O São Paulo indiretamente estava aguardando a renovação de contrato do Renato Gaúcho, porque os planos do Grêmio passavam pela renovação do Renato. Como o Ferreirinha não está nesses planos do Renato para 24, o Renato está atrás de outros jogadores de beirada de campo, e o planejamento já está em andamento, mas a renovação foi oficializada antes da virada do ano, foi o presente de virada de ano para o torcedor do Grêmio. Agora o São Paulo vai intensificar um pouco mais. Tinha alguns clubes disputando essa concorrência com o São Paulo, mas eu acho que esse vai ser o destino do Ferreirinha mesmo. Deve ser novo reforço do São Paulo já nas próximas semanas. Vamos seguir em cima do lance. Agora, então, eu posso voltar para o Beraldo, como o Luiz Teixeira já antecipou, ele já treinou, né? Se emocionou muito, né, na chegada a Paris, realizando um sonho, né? Inclusive, dividir a zaga com o Marquinhos. E já falou. Vamos ouvir, então, o Beraldo agora, novo zagueiro do PSG. PSG que mudou, né, seu estilo de contratação para essa temporada. A gente está vendo o Beraldo, a gente está vendo atletas mais jovens chegando. O PSG que já andou naquele estilo Arábia Saudita, né? O PSG deixou de ser uma reunião de influencers, né? Não era só influencers. Não, mas contratavam jogadores por ser começou lá no Beckham, né? Lembra? Assim, de quanto mais seguidores no Instagram o pessoal tinha, mais... Não era só seguidores, também gostava de uma bola de ouro. Então, mas o negócio não era feito de maneira... O esportivo não era o principal, não vamos pensar num time, vamos pensar aqui em reunir a maior quantidade de astros. Pensar no desenvolvimento, né? Porque, como o time não funcionou, deu para ganhar o campeonato francês, que é o dinheiro, o PSG tem mais dinheiro que todos os outros clubes somados quase, então é minha obrigação ganhar o campeonato francês, mas nunca foi suficiente para o PSG ganhar a Liga dos Campeões, agora parece estar tomando um rumo diferente de menos galácticos e uma coisa mais que funcione melhor como time, né? Claro que era lindo ver o Messi, o Neymar e o Mbappé juntos, era maravilhoso, mas como time não funcionou. Né? E isso, a prova disso era uma máquina de moer técnico bom, né? Exato. A gente viu o Thomas Tuchel, o Unai Emery, agora tem o Luiz Henrique, mas parecia que o planejamento não passava pelos treinadores, né? Não. Tipo, entregava o jogador e se vira, aí o técnico brigava com o jogador, demitia quem? O técnico. Pois eu falava mais de desenvolvimento e perfil de idade também, né? A gente está vendo o Beraldo, 22 anos, o Moscardo só 20. chega no meio do ano, né? Mas tá tem fratura. 18 anos. 18. É um perfil completamente diferente, né? Disso aí que a gente tá falando. E me anima também, muito. E também tem atenderam o Mbappé, né? Tiraram o Messi, a saída do Messi e do Neymar era algo pretendido pelo Mbappé. Alguns jogadores de ataque ali foram indicados pelo Mbappé. Malaça. Mas eu gosto, sou fã, vale registrar.
Aliás, E o PSG não foi bem na fase de grupos da Champions, ficou atrás do Borussia Dortmund e tal. Deu sorte no sorteio, vai pegar a Real Sociedad agora nas oitavas de final. E no Campeonato Francês já está liderando, vai ser campeão aí Mais uma vez, né? com algumas rodadas de antecedência, como sempre. E o Beraldo já pode chegar como titular, né? Porque Danilo Pereira, Kimpembe e Marquinhos, os três vêm de lesão, né? Então, mesmo se um deles conseguir uma recuperação plena, o Beraldo tem a chance de já estrear como titular ao lado de um deles. O Kimpembe, a lesão é mais complicada, né? Mas, enfim, Marquinhos e Danilo Pereira podem fazer dupla de defesa com o novo zagueiro do PSG.